Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, tendo aqui a honra, a presença de Marilu Martinelli. Tudo bem, Marilu? Tudo, e você? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda aqui no programa Consciência Próspera. Obrigado. Hoje a gente já estava combinando aqui antes de começar o programa que nós já tínhamos marcado essa entrevista, se não me engano, há umas 2 semanas, não é isso? Foi, é verdade. E eu até me desculpei com você porque eu marquei, mas eu estava dando um curso e esse curso eu acreditava que teria que terminar exatamente na data que havíamos combinado. Mas, infelizmente, não foi possível por causa de um feriado que teve no caminho. Mas agora, pronto, estamos aqui. Como a gente sempre fala, né? Veio na hora certa e no momento certo. A gente até mudou o tema que era sustentabilidade e valores humanos para Satya Sai Baba e os valores humanos, até por homenagem da passagem também do Baba para, vamos dizer, retorno ao lar ou em sintonia com um plano maior, né? E como é que foi a sua relação com o Satya Sai Baba? A minha relação com o Satya Sai Baba, veja bem, eu conheci Satya Sai Baba há 23 anos. E era um ser, enquanto ser humano encarnado, que você não podia passar por ele de maneira incólume. Claro que acreditar que ele era o avatar, ou seja, uma encarnação divina ou não, é uma experiência pessoal. Sim. A minha experiência pessoal, como o meu encontro com ele foi realmente extremamente mobilizador para mim internamente, foi transcendental. Ora, a gente tem 2 necessidades básicas, não é, Samuel? A sobrevivência e a transcendência. Quando eu encontrei Sai Baba, ele veio preencher um espaço interno que eu tinha uma necessidade profunda de que fosse preenchido. Não me trazia nenhuma religião, não tinha nenhum mecanismo de doutrinação, um profundo respeito por todas as opções humanas, todas as crenças, filosofias, raças, culturas, de maneira que na proposta, na mensagem dele, eu encontrei uma universalidade, uma unidade na diversidade das escolhas humanas, das manifestações humanas, e uma preocupação de você perceber o que é que unia essa diversidade. E segundo a mensagem de Sai Baba, que foi a que eu abracei nesses 23 anos, como eu te falei, e a você, meus amigos, eu encontrei esse eixo, esse denominador comum, os valores humanos. Que não é um discurso, é o que você é o que te define como ser humano. Nós não somos uns super animais, né? Nós somos seres divinos vivendo uma experiência maravilhosa na forma humana, uma grande aventura de consciência. E pensando assim, e incorporando isso como uma verdade, o eixo da minha vida, a partir desse encontro, passou a ser viver esses valores em profundidade. Porque ninguém ensina valores humanos a ninguém, nem pode. Porque aquilo que te define na condição humana, como é que você vai ensinar? Mas você pode exemplificar esses valores. Né? Você tem uma inspiração para que esses valores sejam despertados na pessoa que convive com você, nos teus alunos, você é professor como eu, né? Então, a gente sabe, nos nossos filhos, nos nossos amigos. Então, não é você assumir uma posição doutoral, é você viver o esplendor de sua humanidade, eu acho. Vou pedir para o Ale colocar uma fotografia do Satya Sai Baba. E para quem não conhece, muito dificilmente não conhece, né? Mas quem não conhece, quem é Satya Sai Baba? A gente colocou uma fotografia agora, está mostrando Como lá. é que eu definiria? Como é que você definiria? Eu acho muito difícil definir o que para mim é indefinível, mas eu vou tentar. Ok, sinta-se livre. Eu vou tentar.
Satya Sai Baba foi, sem dúvida nenhuma, uma das 3 mais importantes lideranças espirituais da humanidade, não é? Da atualidade. Você vai dizer quais foram as outras 2? Agora, na nossa época, o Dalai Lama e o Papa. O que diferencia essas 3 lideranças? Nada. Todas 3 querem amor, verdade, paz, retidão e não violência. Aliás, essa é a proposta central da mensagem de Sai Baba, trazendo os valores universais como o ponto de convergência da mensagem de todos os grandes líderes espirituais do mundo. Não apenas da atualidade, mas de todos os tempos. Ele, quando tinha 17 anos, pegando um punhado de jasmins na mão, fez esse movimento circular e lançou no chão e formou uma mandala. Essa mandala tinha em suas, era uma grande flor, e em suas pétalas tinha os símbolos do Om, que é o símbolo do hinduísmo, a cruz, o símbolo do cristianismo, a roda do Dharma, do budismo, a pira ardente do zoroastrismo, a estrela de Davi do judaísmo, e tinha o crescente e a estrela do Islã. E no centro, uma grande coluna que se abria no topo numa flor de lótus, simbolizando a verdade, a pureza, a luz que vinha a ser propagada e divulgada por todas aquelas formas organizadas de transmissão de conhecimento. E tem também a história da experiência, ou da consciência de que ele ter a certeza da encarnação anterior também, né? Sim. Ele declarou, com 14 anos de idade, que essa encarnação dele era a encarnação do feminino e do masculino. Shiva Shakti, da união, da intuição e da capacidade de concretizar. Anteriormente, como Shirdi Sai, que foi uma liderança extraordinária, até hoje muito cultuada e louvada na Índia, que foi uma vida passada dele, ele teria vindo apenas como a energia transformadora, como a ação masculina, e não como a ação tendo o amor como inspiração. Uma transformação através da unidade, desse casamento interno, da nossa capacidade de abstração, criatividade, com a capacidade de transformação através da ação. E que ele, ao desencarnar, 8 anos depois, viria nesta encarnação tríplice como Prema Sai. Prema quer dizer o amor universal. Então, essa foi uma declaração dele. Bom, quem foi Sai Baba? Eu digo quem é Sai Baba. Sim. Porque o corpo físico ele abandonou. O seu ser cósmico permanece. Como sempre, não é? Onisciente, onipotente, onipresente. O que é que traz de altamente revolucionário a mensagem de Sai Baba? Traz autonomia, a demonstração de que devoção não é uma muleta, que devoção é autonomia. Você tem a devoção por aquele ou aquela que você quer ser como. E isso para que você não tenha nesta devoção nenhum vislumbre de dependência ou muleta, que você com isso, adquirindo autonomia, você esteja sempre consciente de que nunca está só. E não apenas porque o objeto de sua devoção está com você, mas porque nós somos todos um uno integrado. Nós somos interdependentes. E nós vivendo como estamos vivendo, numa sociedade extremamente consumista,
antropofágica, fazendo com que nós nos devoremos uns aos outros, não é? Criando falsos valores, há necessidades artificiais, todo um esquema que foi criado para que nós atingíssemos hoje esse ápice de concentração de erros e acertos que nos convoca para uma ação transformadora, baseada no quê? Na consciência. Eu acredito que essas descobertas todas que temos através da física quântica, que nós somos frutos de um universo autoconsciente, que nós, além da consciência reflexiva, ou seja, que nos faz conscientes de ter consciência, nós temos toda a natureza com manifestações da consciência. Então, na verdade, nós não somos diferentes do universo. Nós somos a manifestação dele, individualmente. Sim. Então vamos dizer que nós somos constelações. Isso. Não é? E já diz a ciência, nós somos poeira de estrelas. Né? Exato. É poeira, a expressão da poeira das estrelas. Claro, mas pense um pouquinho, que coisa mágica e magnífica, né? Quando você percebe que você nasce de um ato de extrema generosidade, não é? Quando a estrela Sol, grávida de energia, pulsando, ela pare, e ao parir ela joga no vazio um jato inseminador de vida, que vai se juntando como o quê? Por afinidade, como elementos que vão constituir as diferentes formas de vida, sejam os planetas, sejam as estrelas, sejam todos os astros, sejam a natureza da nossa Mãe Terra, seja nós. Não é verdade? Sim. Então, quando você percebe a grandeza de estar vivo, é mais difícil você desperdiçar a vida, não é? É verdade. Vamos agora aqui a participação via chat. Vamos. A Fabiola, ela perguntou lá, Samuel, boa noite. Olá, Fabiola, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é, li em vários lugares sobre os fenômenos de materializações de Satya Sai Baba. Uhum. Você já presenciou algum? Sim. Vários. Ele dizia que eram como cartões de visita, que eram importantes porque a nossa mente concreta, ela busca o milagre porque ela não sabe que o grande milagre é você mesmo. Então nós temos necessidade de nossa mente ser surpreendida, né? Da nossa razão ficar em choque. Então, ele realmente, Fabiola, com esse gesto de mão, ele criava como do nada, surgindo de lugar nenhum, vários objetos. E principalmente, daqui do centro de sua mão, ele fazia verter um pó cor de cinza, que às vezes era muito branquinho, como um que ele me deu certa vez, muito alvo. E para uma amiga minha, a quem ele curou de um câncer na boca, era cor de terra. Só que interessante. Esse pó se denomina vibhuti. Vibhuti, em sânscrito, quer dizer emanação do divino. E esse pó tem realmente poderes de cura física, mental, emocional e espiritual. Isso sem dúvida nenhuma, com vários testemunhos de comprovação. Em tempos que a gente falou de tantas mudanças, de tantas transformações, a gente até tocou no tema sustentabilidade, como é que a gente pode conseguir transmitir um conhecimento que seja benéfico, né, a essas lideranças, com essa nova visão, com a visão mais sustentável? Como é que você tem desenvolvido esse trabalho? Eu faço um trabalho também em empresas de formação de lideranças em valores humanos. Eu costumo dizer que é importante a gente ter coragem de colocar o amor para trabalhar. Nós ficamos com certo pudor de falar na palavra amor. Você reparou? Verdade.
Principalmente nas empresas. As pessoas é como se elas não fossem feitas de amor, né? É como se falasse de amor fosse considerado frágil, incompatível. Isso, assim, uma coisa assim que te dá uma certa vulnerabilidade. Exato. Né? Então você que acredita no controle, que acredita no domínio sobre o outro, você se sente extremamente violado, né? Quando você fala de amor. Isso é um absurdo. Então, nessa proposta, Samuel, meus amigos, de que Sai Baba criou como pensamento desta revolução extraordinária que ele propõe, que não derrama uma gota de sangue, e que traz no seu bojo, no seu conteúdo, no seu movimento, essa energia extraordinária, que é a energia que tudo cria, que tudo mantém e que tudo transforma, que é o amor. Então, quando você tem a preocupação de colocar o amor para trabalhar, o que você vai propor? Claro, você vai propor que cada liderança dessa viva intensamente esses valores humanos e que esses valores humanos, sendo vividos por ela, sejam inspiração para seus comandados e, consequentemente, seus comandados e o alto escalão dessa empresa, porque você encontra na empresa uma grande resistência entre o alto escalão e o movimento do operariado, dos executivos, dos diferentes departamentos de produção. Por quê? Porque a resistência à transformação é tão grande. E parte do princípio que eu sei tudo. Né? Ora, é aí que você começa a ser esvaziado de um poder que você acredita que tem. Eu acredito que na formação da liderança, a primeira coisa que vai te ajudar a viver os valores humanos e pôr o amor para trabalhar, vai ser você se posicionar verdadeiramente como um aprendiz de si mesmo, do outro, da vida, do universo. Muito bem. E a Marilu Martinelli, ela tem um livro, esse aqui é o primeiro, né, chamado Aulas de Transformação, esse que vocês estão vendo aí, ó, Aulas de Transformação, que é um programa de educação em valores humanos. Esse foi o primeiro livro, né? Foi lançado quando? Foi. Esse livro já tem quase 10 anos. Nossa, bastante. Ele agora está na 10ª edição. 10ª edição. E, para minha alegria, é um livro adotado por várias faculdades de pedagogia no Brasil inteirinho, secretarias de educação, delegacias de ensino. E isso me dá muita alegria, porque é uma semente. Sim. Não é? Que você, com amor, com dedicação, lança. E aquele coração que tiver fértil, ela vai florescer. E também você lançou um outro livro que é Conversando sobre Educação em Valores Humanos. Esse aqui foi o seguinte, quando eu lancei o Aulas de Transformação, vieram muitas perguntas de professores do Brasil inteirinho, querendo saber mais se seria um tipo de educação moral e cívica, se priorizava essa ou aquela religião, que filosofia era priorizada na proposta, e não é nenhuma delas, né? Então, como é que se lidava com a sexualidade? Enfim, essas perguntas todas nós fizemos juntos com a editora, passamos por um crivo, porque muitas eram repetitivas sobre o mesmo tema, e separamos 100. E eu estou respondendo nesse livro 100 perguntas. 100 perguntas. E oferecendo alguns exemplos de como trabalhar objetivamente na sala de aula com os seus alunos. Desde o princípio, ou seja, desde o fundamental até o ensino superior. Olha que interessante. Eu abri aqui na página que fala até dos chakras. Olha só, para você conhecer o teu corpo bioenergético, né? Muito bem. Vamos à participação no chat? Vamos. Vamos aqui, acho que eu parei na bola aqui. A Fátima, é um programa, é uma entrevista este programa ou ela vai estar sempre nos programas? Fátima, é uma entrevista, mas sim, dá vontade de ela estar em vários programas aqui com a gente. Obrigada. É uma entrevista. Obrigado, Fátima. Obrigada. É uma entrevista.
Aqui o Paulo faz uma pergunta. Sim. Boa noite, Samuel e Marilu. Como o Sai Baba conseguiu desenvolver tantos projetos sociais? Eu digo financeiramente. Tudo foi feito por meio de doações ou existia algum tipo de trabalho para sustentar toda a instituição? Olha, o trabalho de Sai Baba era gratuito, realmente continua sendo gratuito. E uma pergunta que surge diante da grandiosidade das escolas, universidades, que ele oferece graciosamente para a população da Índia e do mundo, surge essa pergunta mesmo: quem é que mantém isso? São doações anônimas. Existe uma organização chamada Organização Sri Satya Sai Baba. Essa organização não tem fins lucrativos, é uma organização espiritual. E esta organização presta contas a esses doadores anônimos anualmente de onde e como esse dinheiro foi locado. Para vocês terem uma ideia, Satya Sai Baba tem, além das escolas gratuitas, das faculdades e universidades, hospitais de ponta, que são hospitais escola. Um deles, o maior e mais importante da Ásia, que recebe de todas as partes do mundo colaboração, não apenas financeira, mas colaboração de trabalho, de PhDs do mundo inteiro. Uma das coisas comoventes a quem vai a Puttaparthi, que é como se chama essa aldeiazinha de solo jurássico, que era perdida no sul da Índia e que hoje é um polo de convergência, de excelência e conhecimento humano. Você chegando lá, é comovente você ver a escala de trabalho, onde você vê médicos, PhDs do mundo inteiro, oferecendo graciosamente o seu trabalho. Então, é uma outra maneira de você enxergar o seu trabalho também, entendeu, Samuel? E também você, meu amigo, meus amigos. Quando você tem como eixo os valores humanos, não significa que você não vai ganhar e que você não vai ter o seu retorno financeiro. Significa que o seu propósito principal é servir, é oferecer aquilo que você tem de melhor, porque você acredita no outro, você acredita que é capaz desta doação amorosa ser uma inspiração para a construção de um mundo melhor. Muito bem. Eu quero avisar aqui ao Adilson, o Edson, o Fernando, a Márcia, a Fátima, o Paulo, a Fabíola, a Miriam, a Simone, o Eduardo, a Mara, o César, o Valmir e a Tereza. Eu vou ler o seu, Tereza. Algumas perguntas não vai ser possível passar, que a gente recebeu aqui um recadinho que só temos mais 2 minutinhos. Eu vou ler aqui da Tereza e vou pedir a mensagem final. A Tereza escreve assim: Samuel, há muitos anos atrás conheci uma linda mulher, delicada, suave, no Jabaquara, aqui em São Paulo. Ajudávamos nas tardes de autógrafo de Chico Xavier. Hoje fiquei muito feliz de ver essa mulher madura, assim como eu, forte, espiritualizada, e não quero perder o contato. Por favor, dê meu e-mail a ela, caso não tenha algum. Vou comprar esses livros. Está sendo uma grande alegria. Beijos, Tereza. Ô, Tereza. Olha aí, te conheceu? Eu fico feliz, viu? Eu Muito realmente, bem. você deve estar tendo aí o meu site, Olha o meu lá o site, e-mail. olha lá. Então, entre em contato. marilumartinelli.com.br. Esse que está aparecendo aí na tela. Olha. Entre em contato por aí. A Cláudia do Rio. Marilu, você é uma delícia de pessoa. Que Obrigado. paz você transmite. Muito obrigada. Samuel, parabéns pelo bom tato na escolha dos seus entrevistados. Boa semana a todos. Obrigado, a Cláudia do Rio de Janeiro. Eu pedi para você deixar a mensagem final, porque já estamos realmente encerrando, por favor. Bom, eu quero agradecer a você a oportunidade, quero agradecer a você que está interagindo conosco e dizer que eu estou à disposição sempre que você quiser, para que a gente fale dos diferentes assuntos que você acha que sejam pertinentes, tendo sempre como eixo o autoconhecimento, a expansão da consciência e os valores humanos como inspiração de uma ação correta, consciente, criativa, amorosa e transformadora. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a sua participação aqui. Agradecemos também a participação de vocês aí através do chat, sempre prestigiando o nosso programa Consciência Próspera. Eu vou fechar com um acróstico escrito pelo Luiz Gonzaga Ferreira. Ele escolheu o tema para fechar em executivo, para nós fecharmos o programa de hoje. E ele escreveu assim: Executivo é uma comunidade focada na gestão empresarial e zela, através de metodologias, pelo desenvolvimento pessoal. Estabelece metas de vida junto com o trabalho profissional, e nessa simbiose, o resultado obtido tende a ser excepcional. Com o aumento de produtividade pela performance individual, uma empresa segue a sua missão explorando cada potencial. Trabalho, família, saúde, amigos e espírito formam um ideal. E isso significa que se um aspecto estiver aquém, tudo vai mal. Viver bem não está só na materialidade, há um lado espiritual. E o homem realizado é o executivo, ele tem algo de especial. Um acróstico de Luiz Gonzaga Ferreira. E quero também, nós aqui no estúdio, enviando também, não há necessidade, mas um sentimento de gratidão e de homenagem também a Satya Sai Baba por todo o trabalho que ele desempenhou durante toda a sua vida no corpo físico e que desempenha também no mundo espiritual. Desejo a vocês uma ótima semana de muito amor, de muita paz, de muita alegria e de muitas descobertas e aprendizado. Ótima semana para vocês e esperamos vocês aqui na TV Biosegredo com o programa Consciência Próxima, terça-feira que vem, ao vivo, às 21 horas. Até lá!